Querido, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 7, a partir do verso 13. Eu quero ler com vocês do verso 13 ao verso 18. São 5 versículos. Diz assim, esse é um convite de Salomão. Observe o que Deus fez. É Salomão convidando a gente a observar o que Deus está fazendo. A pergunta de Salomão é, quem é que pode endireitar o que Deus fez torto? Verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando eles forem ruins, considere. Considere o que, Salomão? Considere que Deus fez tanto uns quanto outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Verso 15. E nesta minha vida sem sentido, eu já vi de tudo. Eu já vi um justo que morre apesar da justiça, e um ímpio cuja vida se prolonga mesmo em sua impiedade. Não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e nem seja tolo. Para que morrer antes do tempo? E verso 18. É bom agarrar uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Feche os seus olhos por um instante. Ora a Deus para que Ele fale ao seu coração nessa noite. Peça que o Espírito revele doces palavras para ti e que te conduza ao coração de Cristo. Senhor Deus, obrigado por mais uma noite que estamos diante de Ti. E nós te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor nos conduza para mais perto de Ti, para mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor oriente o nosso coração, oriente a nossa vida de acordo com a Sua santa palavra, Deus. Que essas letras, elas ganhem vida diante dos nossos olhos e que elas transformem o nosso ser, Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, algum tempo atrás eu estudava esse texto de Eclesiastes. Eu sou muito fã do livro de Eclesiastes. E enquanto eu lia esse texto, eu descobri a mensagem de um pregador. O nome do pregador é Thomas Boston. E o Thomas Boston foi um teólogo do século XVIII. E ele escreve uma mensagem nesse texto aqui. O Thomas Boston, ele dedicou 25 anos da sua vida para uma paróquia local, rural, no meio das fazendas. E mesmo com esse trabalho, ele escreveu 12 longos livros sobre toda a fé cristã. Além disso, ele escreveu vários outros livros, somente vivendo em uma igreja do lado de uma fazendinha, que ninguém conhecia direito. Mas o que mais cativa sobre Thomas Boston é que ele tinha uma capacidade de perseverar em meio ao sofrimento diferenciada. E um pouco antes dele morrer, ele vai pegar esse texto aqui de Eclesiastes 7, verso 13, e ele vai pregar em cima de um único versículo, o primeiro versículo que nós lemos. Venha e observe comigo o que Deus está fazendo. Quem é que pode endireitar aquilo que Deus fez torto? E ele pega esse texto e ele vai fazer uma pregação sobre isso. E se tinha alguém que entendia sobre sofrimento, esse alguém era o Thomas Boston. Ele era bastante melancólico e, por causa da sua difícil jornada, muitas vezes ele sofria por algumas temporadas de desencorajamento no seu ministério. Às vezes com vontade de desistir, de parar. Além disso, ele vivia sempre doente. É muito difícil levar remédio no meio de uma fazenda, ainda mais no século XVIII, morando com a sua esposa e os seus filhos. A sua esposa tinha uma doença crônica, física e uma doença mental também. Mas a maior provação que esse casal passou é que eles tiveram 10 bebês e morreram 6. Só nasceram 4, ou melhor, só 4 chegaram a ser mais do que um bebê na vida de Thomas Boston. E uma das perdas especialmente trágicas para Boston é que ele teve um filho e ele deu o nome de Ebenezer. Ebenezer é um texto que está em 1 Samuel 7,12, que significa, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E adivinha o que aconteceu com esse bebê? Ele morreu.
depois desse bebê morrer, ele teria outro filho. E o Thomas olha para tudo isso e ele diz assim, o Senhor continua me ajudando. O meu próximo filho vai se chamar Ebenezer também. E ele dá o mesmo nome para o filho que nasce, dizendo, a minha fé é essa. Morreu 1, morreu 2, morreu 3, morreu 4, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Nasce o novo filho, e esse outro filho tinha muitas doenças. Ele também não resistiu, e ele também morreu. E um pouco antes de acabar a vida de Thomas Boston, ele escreve um livro chamado The Complete Work of Late. Em outras palavras, a ideia, não tem uma tradução literal, mas a ideia é que lá, muito tarde na sua vida, ele percebe que o trabalho foi completo. E quando ele escreve esse livro, ele faz um breve comentário sobre esse segundo Ebenezer que morre. E o comentário dele é, agradou ao Senhor que este também fosse removido de mim. Mais um. A maioria absoluta de nós, inclusive eu, a gente não saberia lidar com isso. A gente não saberia lidar com a perca de 6 filhos, ainda mais por meio dessa fé de olhar e dizer, mais um Ebenezer, e perder mais um. Agora imagine toda uma comunidade olhando para um pastor, e vendo toda essa difícil vida que ele vem levando. A maioria de nós olharia para Deus e o acusaria, diria que Deus errou. A maioria de nós abandonaria a fé. Ou alguns de nós, talvez um pouco menos radicais, a gente diria, não, eu não vou mais servir no ministério. Pelo menos isso. Essas são as decisões que nós tomaríamos, isso é natural diante de uma situação como essa. É isso que a gente espera, na verdade, da maioria das pessoas. Mas não foi isso que Thomas Boston fez. Ele não deixou um único dia de subir no seu púlpito e pregar a palavra, mesmo com doenças, mortes de filhos, uma esposa com doença mental e física. Todos os domingos ele subia no seu púlpito e servia a igreja de Cristo. Porque o Thomas, ele aprendeu uma coisa muito cedo. Ele sabia lidar muito bem com a bondade de Deus. Mas o Thomas, ele sabia lidar com a soberania de Deus. Desde muito cedo ele aprendeu que Deus é um Deus soberano. E nas palavras dele, às vezes Deus entorta algumas coisas que a gente não consegue desentortar. Quem é que pode desentortar aquilo que Deus quis que fosse torto? E Thomas aprendeu a ver beleza em meio à soberania de Deus. A gente às vezes sente um pouco estranho essa palavra, né? Soberania não é algo comum para o homem, nenhum homem é soberano. Então alguns até preferem uma palavra talvez um pouco mais simples, como provisão. Provisão e soberania são equivalentes. As diferenças teológicas são muito pequenas, mas a ideia é de um Deus que sustenta todas as coisas, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os âmbitos, diante de todas as circunstâncias, durante todo o tempo. Isso é soberania divina. Thomas sabia lidar com isso, e em vez dele se afastar do Senhor diante de toda essa trágica vida, ele se voltou para o seu Senhor e pediu ajuda. Esse tipo de perseverança, ele não merece só a nossa admiração, mas ele merece também a nossa imitação. Nós devíamos olhar como um homem desse e dizer, Senhor, me ensina a ser como esse maluco, esse Thomas. Porque a mensagem do Evangelho, ela não é loucura para o mundo. Então, antes dele morrer, ele vai escrever, então, o seu famoso sermão chamado A Torção na Porção. Ele pega o texto de Eclesiastes 7,13 e ele diz que na porção de cada pessoa existe um pedacinho que está torcido e que foi a soberana vontade de Deus que permitiu que fosse assim. Que todos nós, sem exceção, tivéssemos algo em nossa vida que nós não podemos mudar. Algo em nossa vida que nós não podemos distorcer, porque quem é que pode distorcer aquilo que Deus decretou que estivesse torcido? Essa é a pergunta de Salomão diante de Eclesiastes 7. E é engraçado que, antes de perguntar a Salomão, ele diz assim, viu, vem ver comigo o que Deus fez. Considere o que Deus fez.
E à medida que a gente para olhar, tá bom, Salomão, vamos ver o que Deus fez. Ele olha para nós e diz assim, viu, enquanto você considera, pensa uma coisa. Será que você consegue desentortar algo que Deus quis que fosse torto? É isso que Salomão faz. E aí, daí decorre todo o texto que nós lemos. Sabe, Salomão, esse livro de Eclesiastes, o livro original, o nome dele é Kohelet, que significa pregador em hebraico. E o que acontece é que 4 séculos antes de Cristo, muitos judeus já falavam grego, eles nasciam num berço onde os seus pais já ensinavam grego por causa do colégio e por aí vai. Então, foi necessário que o Antigo Testamento tivesse uma impressão em grego. Essa impressão é chamada de Septuaginta. Então, todo aquele Antigo Testamento passa por uma nova tradução para o grego. E agora todos têm acesso ao Antigo Testamento em grego. E é quando Eclesiastes recebe o nome de Kohelet para Eclesiastes. Kohelet significa o pregador. Eclesiastes significa a mesma coisa, só que em grego. E o que acontece é que Salomão, ele escreve esse livro, e é provável que esse livro seja uma série de pregações que ele fazia naquela igreja que ele construiu do lado da sua casa, aquela igrejinha pequenininha, que ele falou, eu vou construir aqui o que o meu pai foi proibido de fazer. E ele se dedica, então, quando a gente chega no último capítulo de Eclesiastes, capítulo de número 11, vai estar escrito que Salomão, ele se dedicou toda a sua vida a investigar como é a vida do homem debaixo do céu, e que esse livro de Eclesiastes seriam agora as suas conclusões. O que ele concluiu? E você começa no capítulo 1 e vem uma série de conclusões. O começo já é triste. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Essa é a primeira conclusão de Salomão. E todo o discurso de Salomão, na verdade, quase que gira em torno disso. A vida do homem não passa de vaidade. É claro que Salomão ele está considerando a vida daquele que vive embaixo do céu, sem que esse considere que há um céu. Ele vive debaixo do céu, ele vive a sua vida corriqueira, mas ele não tem Deus por consideração. Então a vida desse homem não passa de vaidade. Essa é a conclusão de Salomão. E agora, depois do pregador ver tantas coisas debaixo do céu, ele viu como os homens trabalhavam, ele viu como as crianças brincavam, ele viu no capítulo 3 que tinha tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele faz 14 tempos diferentes, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Ele viu como viviam, ele viu como morriam. Agora ele nos convida a ver junto com ele a obra de Deus. Vem ver comigo a obra de Deus. E ele nos faz uma pergunta retórica. Quem é que pode endireitar aquilo que Deus entortou? Eu espero que a sua resposta seja ninguém. Ninguém pode. Eu não posso, você não pode. Ninguém é capaz de lidar com a soberania divina. E essa é uma das mensagens mais graciosas do Evangelho. De que existem vontades soberanas de Deus que homem nenhum pode dobrar. E é por isso que Ele é Deus e nós somos criatura. Porque Ele continua sendo soberano. E é por isso que eu não consigo dizer que nenhuma criatura é soberana. Porque Ele faz. E nós, algumas vezes, temos simplesmente que olhar para Ele e dizer, nós aceitamos Deus. Mas preste atenção que, quando o pregador ele fala que Deus torceu algumas coisas, ele não está falando aqui sobre algo moral, como se algo estivesse saindo da linha, como o mal, que sai da linha e agora começa a torcer as coisas. Ele fala, não, Deus torceu. Deus pegou com suas mãos e decidiu que algumas coisas Ele torceria. E ninguém tem a capacidade de mudar isso. Talvez aqui ele esteja falando sobre um problema na sua vida. Talvez aqui ele esteja falando sobre uma dificuldade que nós gostaríamos de mudar, mas nós não conseguimos. Talvez aqui ele está falando sobre uma doença da qual você tanto tenta se livrar e não consegue. E por aí vai. A grande questão é que todos nós temos uma porção torcida em nossas vidas, que faz com que o nosso coração se dobre àquele que é soberano, porque nós não conseguimos nos livrar dessa torção. Todos nós temos isso. Diante dos nossos limites físicos, talvez aquele sofrimento do fim de um relacionamento é o que Deus torceu em sua vida. Talvez a morte de amigos, de familiares. Às vezes nós temos coisas que nós não gostaríamos de ter. E mais cedo ou mais tarde a gente olha e diz assim, como eu gostaria que isso aqui fosse diferente na minha vida.
Se você pudesse escolher algo para mudar na sua vida hoje, o que você escolheria? Pare e pensa por um instante. Uma coisa só. Eu gostaria que isso aqui fosse diferente. Eu tenho certeza que você já sabe o que é. Vem assim, automático. Segundo Eclesiastes, Deus deu a cada um de nós uma situação de vida diferente. E Thomas Boston, ele explica isso dizendo que existe um certo curso de eventos que, pela providência de Deus, cabe a cada um de nós, durante a nossa vida nesse mundo, a nossa própria porção. E ela nos foi atribuída pelo Deus soberano. Todos nós temos a nossa própria porção torcida. Além do mais, todos nós temos coisas nessa vida que nós gostaríamos de mudar. Nesse curso de eventos, algumas coisas elas são contrárias ao que nós queremos. E essas coisas que são contrárias ao que nós queremos, ao que nós esperamos, nós vamos chamar de torção. É o que Deus torceu. Enquanto nós estivermos aqui, haverá eventos em nossa vida, eventos contrários ao que nós esperávamos, e eventos agradáveis também, em nossa porção e em nossas condições. Às vezes as coisas vão fluir na sua vida de forma suave e agradável, mas de vez em quando vai acontecer um incidente que altera o decurso, e sabe o que ele faz com você? Ele te irrita, ele te altera, ele te machuca, ele te tira daquele centro de estabilidade. A porção de todos nós nesse mundo tem alguma coisa torta nela, inclusive a sua. Não existe perfeição aqui. Todas as porções debaixo do céu estão tortas. E parece que com isso eu estou sendo um pouco fatalista, né? Mas eu quero mostrar para você que não. Parece que diante disso eu posso olhar então para a vida e dizer, bom, já que é torto e não dá para endireitar, então eu sou uma vítima do destino, não é? Mas essa passagem aqui, ela faz questão de tratar de fato que o ser humano ele é impotente diante de Deus. Mas a gente não deve olhar isso como fatalismo, mas como graça soberana. Como alguns gostam de dizer, providência divina. Independente daquilo que é torto ou daquilo que é reto em nossas vidas, daquilo que nós esperávamos que acontecesse e não acontece, ou daquilo que nós não esperávamos e aconteceu, nós devemos aceitar o convite de Salomão, de contemplar a esteira da vida diante de uma ótica de um Deus que é soberano, porque se o Deus que eu creio, ele não é soberano, ele não serve para mim. Como eu posso crer que aquele que governa a minha vida, ele não é soberano? É mais fácil eu governar, eu faria melhor do que ele então. O mesmo homem que perde 6 filhos, ele diz que esse Deus criou algo torto no meu lote e no seu lote. E que a gente precisa ver isso como obra de Deus, que nós não conseguimos mudar. Aquilo que Deus considerou próprio para ser torto, nós não podemos endireitar. E esse é o meio apropriado de Deus silenciar a humanidade e trazê-los à submissão de Cristo, como o governador de suas vidas, dizendo, você tem algo que você não arruma, a não ser que eu arrume para você. E vai continuar torto, e vai continuar torto, porque somos nós que devemos nos entortar diante dele. A grande crise, ela começa quando, em vez da gente contemplar aquilo que Deus fez para nós como torto, a gente fica desesperado tentando deixar reto. A gente fica tentando endireitar aquilo que Deus determinou que seria assim. Mas 6 capítulos atrás, no capítulo 1, verso 15, Salomão ele diz, bem assim, antes de falar isso ele diz, aquilo que é torto não pode ser endireitado. E aquilo que é retirado não pode ser contado. Ele já estava se preparando para dizer que nós não conseguimos arrumar as coisas. Nós não podemos mudar o plano de Deus para nossas vidas. Mas longe disso nos levar ao desespero, a soberania de Deus nos dá esperança em todas as provações de nossa vida. O fato dele ter entortado também é o fato de dizer que ele estará lá.
A mesma Bíblia que diz que nós sofremos essas coisas pela vontade de Deus, é a mesma Bíblia que diz que Ele nos libertará da futilidade que nós vivemos. É isso que diz Romanos 8. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem, eles não conseguem, eles não são capazes de se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a natureza criada, ela aguarda, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque essa natureza, ela foi submetida à inutilidade, e não foi pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, Deus. Na esperança de que essa natureza criada, um dia, será liberta da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo gloriosa liberdade vinda dos filhos de Deus. Confiar na soberania de Deus é exatamente o ponto de loucura do Evangelho. É aí que se encontra. De se desprender da força própria e se agarrar nas mãos do que é todo-poderoso. De confiar na soberana bondade, apesar das momentâneas circunstâncias. Ela nos ajuda a reagir a todas as alegrias e provações da vida, como a Bíblia esperava que nós reagíssemos, se nós tivermos Deus exatamente nesse lugar soberano que Ele deveria ocupar. Na alegria, eu me alegro somente na medida que é necessária, e na tristeza, eu não me desespero, mas eu confio exatamente na medida que Ele me ensinou. Afinal de contas, Ele é soberano. Não importa se nós estamos tendo um dia bom ou ruim, há sempre uma maneira de glorificar a Deus em meio ao nosso dia. Davi, ele escreve Salmo 118, verso 24, e ele diz: este é o dia que o Senhor agiu. Nos alegremos e exultemos nele. Seja esse dia bom, seja esse dia ruim, sabe quem está lá? É o dia que o Senhor deu. É o dia em que Ele agiu. No verso que segue, o verso 14, Salomão vai dizer que quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando eles forem ruins, Ele vai chamar a gente para uma nova consideração. Considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Você já tinha lido isso na Bíblia? Deus fez o dia bom e Deus fez o dia ruim, para que o homem fique com uma incógnita na sua mente sobre o quanto ele controla de sua vida. É isso que Salomão está dizendo. Ele fez os 2 dias para que você nunca ache que você tem controle do seu futuro. Para que você dependa inteiramente daquele que é soberano. Sabe, quando o pregador diz isso, ele submete todos os dias debaixo da soberania divina. Alguns dias vão ser repletos de prosperidade, o sol vai brilhar para você, os pássaros vão cantar e vai estar tudo bem no mundo. Vai ter comida na mesa, vai ter dinheiro na conta, o descanso é bom, o trabalho é bom, tudo é bom. Esse é o dia que Salomão disse assim: quando esse dia chegar, se alegre. Se alegre. Se você está vivendo esse dia, se alegre. Aqui o pregador, ele ensina para a gente que existe uma espécie de um hedonismo sensato debaixo dos propósitos de vida que Deus nos deu. Existe uma felicidade sensata. E ele vai falar muito sobre isso nesse livro. Cada dia, cada lindo dia, cada boa refeição, cada vento favorável, cada boa conversa, cada experiência agradável, o sucesso no ministério, cada bênção, é mais uma razão para você olhar para Deus e devolver a Ele louvores e gratidão. Será que nesse ano você agradeceu a Deus por tudo que Ele trouxe de alegria para a sua vida? Como você está terminando esse ano? Será que você está feliz pelo que Ele tem feito por você? Será que você poderia levantar suas mãos para os céus e dizer: Deus, assim como Thomas Boston, Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me ajudou. É evidente que não todos os dias serão assim, querido.
Tem dias que a adversidade aparece no lugar da prosperidade, onde o sol não brilha, os pássaros não cantam, a comida na mesa é ruim, o dinheiro na conta acabou, o descanso é ruim, o trabalho é ruim. Mas esse dia também vem do nosso Senhor. Ele também deu esse dia. E esse dia também está debaixo do controle dEle. E será utilizado para a glória dEle em sua vida. E é isso que Ele quer nos ensinar, a confiar nele aí, nesse lugar. Sabe, é engraçado que Salomão, ele não tem coragem de olhar para o dia ruim e dizer assim, alegre-se. Quando ele olha para o dia bom, ele diz assim, a hora que o dia bom chegar, você se alegra. A hora que o dia ruim chegar, ele diz assim, considere. Considere que esse dia também veio de Deus. É isso que ele diz. Ele não fala para a gente dar risada e ser feliz no dia ruim, até porque isso seria ilógico, né? Mas ele diz, considere, porque esse dia também veio de Deus. Isso me lembra muito o discurso de Jó para sua mulher, quando a sua mulher diz para ele, Jó, abandone o seu Deus e morra, em Jó 2:9. E aí ele responde, mulher, falas como uma louca. Eu aceitei nas coisas boas, por que é que eu não vou aceitar as coisas ruins que vêm do meu Deus? E a Bíblia vai concluir em Jó 2:10, e Jó em nada pecou com a sua boca. O que Jó disse é a verdade. A gente tem que reconhecer que tanto dias bons quanto dias ruins vêm da mão de Deus. Ele diz isso em vista do versículo, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O mais natural diante de todo o cenário de um Deus justo é que a gente espera que o justo prospere, não é? A gente espera que o ímpio, então, passe adversidades. Mas o que acontece às vezes é o oposto. Nós temos um presidente que foi condenado. Isso não parece muito com a mensagem bíblica. A gente esperava talvez ao contrário. Acontece às vezes o oposto daquilo que nós achamos que é justo, daquilo que nós achamos que deveria acontecer, já que há um Deus justo sobre os céus, soberano. Por que são assim as coisas? É por isso que é impossível nós prevermos o que acontecerá amanhã. Porque se a vida fosse igual a um cálculo matemático, onde 1 mais 1 é 2, então eu sei construir o meu amanhã e eu me garanto. Mas infelizmente a vida não é um cálculo matemático. Sabe, Tiago, ele diz algo muito parecido na sua Epístola Universal, no capítulo 4, verso 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, faremos isto naquela cidade, passaremos ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha o que Tiago diz. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E ele faz uma pergunta, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina, eu não estou falando para vocês, é Tiago, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, então nós faremos isto ou aquilo. Viver na incerteza, esse é o convite de Salomão. Viva na incerteza. E sabe, viver com esse tipo de incerteza deveria nos deixar muito ansiosos. Eu não sei o que você está sentindo enquanto eu falo, mas isso deve nos deixar ansiosos. Ao mesmo tempo que isso deve nos ensinar que essa ansiedade ela precisa ser contida, porque quem é melhor para cuidar do meu futuro do que aquele que é soberano? Em vez de ficarmos desesperados, nós devemos aprender que o nosso futuro, então, está nas mãos dele, e isso deveria ser nossa calmaria. A maioria de nós preferiria controlar o seu destino. Em vez disso, nós devemos confiar nossa vida aos cuidados amorosos de um Deus que é soberano. E se nós fizermos isso, nós estaremos preparados para enfrentar o dia bom e nos alegrar. E para enfrentar o dia ruim e lembrar, espera aí, esse também foi o dia que o Senhor deu para nós. E aqui, no meio desse dia ruim, Ele me sustentará. Lutero ele faz um comentário sobre esse versículo. E ele diz assim,
desfrute das coisas de tal forma que você não baseie a sua confiança nelas. Em outras palavras, desfrute o máximo, mas não confie nelas, porque elas vão acabar amanhã, ele diz. Elas não duram para sempre. Mas reserve o seu coração para que com Ele, com Deus, você possa suportar o dia da adversidade. Aproveite bem os dias bons, mas nunca, jamais, entregue a esperança do seu coração a esses dias. Eles não vão te sustentar para sempre. Amanhã eles podem acabar. Tudo isso faz parte de entender o chamado de Salomão. Ei, vem ver comigo o que Deus faz. Tem dias bons. Tem dias que não são tão bons. Mas Ele está lá. Em todos eles. E é Ele que faz. É Ele que faz cada um desses dias para nós. Quando Salomão, ele nos chama para contemplar, ele não está dizendo, olha aí. Ele está dizendo, ache gosto nisso. Contemple, olhe como se você estivesse olhando para uma obra de arte. O que Deus faz é lindo. Seja em dias bons, seja em dias não tão bons assim. O pintor, o artista é Deus. Contemple. Contemple o que Ele tem feito em sua vida. Ele está nos instruindo a aceitar que o que Deus tem feito, de nos submeter à sua vontade soberana, está atrelado diretamente ao louvor que nós devemos a Ele. Devemos louvá-lo todos os dias. Uma coisa diante disso é dizer que nós cremos na soberania de Deus. Quem crê na soberania de Deus? Você crê? Amém? Outra coisa muito distinta é você viver isso num mundo que é injusto. É você viver isso num mundo onde Salomão diz que o ímpio morreu mais tarde do que aquele que não era ímpio. Uma coisa é a gente acreditar, outra coisa é a gente viver isso. Existe um abismo entre essas duas coisas. Assim, o pregador Salomão, ele nos instrui a contemplar a obra de Deus. E isso quase que entra em conflito com a soberania divina. Mas lembre-se que nessa carta de Salomão, ele está dedicado a nos mostrar a verdade sobre a vida. Ele não quer esconder nada. Ele quer mostrar para mim e para você o que é a verdade do viver do homem. E aqui ele diz algumas coisas que parecem injustas diante dos nossos olhos. Nessa vida, ele diz no verso 15, essa vida é sem sentido. Eu olhei tudo, e sabe, eu já vi tudo. Eu vi um justo que morreu, apesar da sua justiça. E eu vi um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não era isso que eu estava esperando. Não era isso que você estava esperando. Esse mundo está errado. E como confiar num Deus soberano num mundo que está quebrado, fragmentado? É difícil, é fácil dizer, é difícil fazer. Amanhã nós queremos acordar e nós queremos enforcar as pessoas com as nossas mãos, porque a justiça parece que não está sendo feita nos padrões que nós esperávamos. Aonde isso é confiar na soberania de Deus? Não é. Isso é exatamente o oposto daquilo que a maioria de nós esperaria num mundo que é governado por um Deus que é bom e justo. Salomão pinta a figura invertida. Os justos é que deveriam se alegrar. Os ímpios, eles deveriam sofrer, eles seriam obrigados a reconhecer que Deus está no controle. Mas em vez disso, Salomão, ele viu várias vezes justos morrendo e ímpios continuando vivos. Às vezes, as coisas não são como deveriam ser. Às vezes, pastores santos sofrem martírio, enquanto seus inimigos aterrorizam a igreja mais um dia. Às vezes, vítimas inocentes, elas são mortas na primavera das suas vidas, enquanto os seus assassinos, quando são condenados, às vezes passam 30 anos e são soltos, ou uma vida inteira, mas não é pago vida por vida. Não parece justo tudo isso? Essas injustiças são coisas tortas na porção, que a gente gostaria de endireitar. A gente gostaria de pegar isso e distorcer. Como assim, Deus? Mas
A gente não é capaz de fazer isso. E o pregador, então, ele começa a dar um conselho prático. No verso 16 e 17, ele vai dizer: não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Para que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Olha o conselho de Salomão, parece que ele está meio louco. Alguns estudiosos acreditam que esses versículos são meio cínicos. Talvez sejam como se Salomão estivesse dizendo: viu, está vendo que os justos morrem enquanto os ímpios prosperam? Então para que ser bom? Parece que ele está dizendo isso, mas você vai ver que não é. Parece que Salomão está dizendo: viu, aceita o meu conselho. Não seja um garoto exemplar, não. Eu não estou dizendo que é para você ser mal, mas assim, eu só estou dizendo que quem é bom morre jovem. Você não vai ganhar nada sendo bom. Parece que é isso que ele está dizendo. Segundo essa interpretação, Salomão está sugerindo uma abordagem equilibrada da vida. Nem excessivamente zelosa em relação à sabedoria, ou à insensatez, ou à justiça, ou à perversão. Esse foi o tipo de raciocínio que vários filósofos gregos apresentaram durante suas exposições. Eles pegavam o bem e o mal e falavam assim: não seja nenhum dos dois, fique no meio. Quem é bonzinho demais se lasca. Quem é ruim demais se lasca. Você pega tudo, bate no liquidificador e tira a porcentagem. Fica no meio. Mas não é isso que Salomão está propondo para a gente. Não seja excessivamente bom, nem excessivamente mal, eles diziam. Hoje em dia, tem muita gente que pensa assim, sabia? Algumas pessoas, elas são inteligentes o bastante para que não vivam uma vida de total iniquidade. Eu vou sujar meu pé só um pouquinho. Mas elas também não querem ser santas o suficiente, porque na cabeça delas é uma vida sem graça. Então, vamos ficar no meio termo. A gente suja o pé hoje e amanhã a gente vai para a igreja. A gente suja o pé depois de amanhã e depois vai para a igreja de novo. A gente escolhe o caminho do meio, como se fosse isso que Salomão estivesse dizendo. Em termos gerais, a gente tenta ser bom, esperando que a bondade que a gente vai fazer, ela seja o suficiente para nos livrar do juízo. O que eu preciso para escapar daquele grande telão? Me diz que eu faço. Vamos só até esse ponto. Enquanto elas não forem nem justas excessivamente, nem ímpias excessivamente, elas estão felizes do jeito que são. E isso, com certeza, não é o que Salomão quis dizer. Porque isso seria uma imagem daquilo que Salomão vem retratando desde o começo, uma vida debaixo do sol. São aqueles igual a todos os outros, buscando o jogo de cintura. Sabe, eu estou vendo uma série, comecei a ver antes de ontem, Pinguim, sabe do Batman? Aquele pinguim? A HBO fez uma série nova do Pinguim. E o Pinguim, ele é o cara mais sorrateiro que existe em toda a história do Batman. Até o segundo ou terceiro episódio, sem brincadeira, ele está aliado a umas 5 gangues, dizendo que vai entregar uma na mão do outro. Às vezes a gente é assim. A gente quer paz com tudo. Quer ficar no meio termo de tudo. Achando que essa é a vida que Salomão propõe, mas não é. Achando que essa é a vida que... Imagine se Cristo, ele fosse fazer média com todo mundo. Imagine se Cristo, ele fosse ficar no meio termo de tudo que aparecesse na frente dele. A gente não ia ter cristianismo, a gente ia ter... Eu não sei que religião seria, mas ia ser um pouquinho de cada. Apesar que tem algumas igrejas que são assim. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou, não é essa figura que a Bíblia monta. A alternativa mais provável do que Salomão quer dizer aqui, ele usa a palavra harbe sadik, que é a ideia de não seja aquele que mostra que é mais justo que os outros. Excessivamente justo é a ideia de eu vou provar para todo mundo que eu sou mais justo do que o Munir. Eu vou provar para todo mundo que eu sou mais justo do que o Aquiano. Essa é a ideia que ele está falando. Não faça isso, ele está falando. Não queira mostrar que a sua justiça está acima dos outros. Isso é tolice. Por outro lado, ele vai usar a palavra yoter para falar sobre sabedoria, e essa palavra ela tem a mesma conotação. Não queira mostrar que você é mais sábio que os demais, porque isso também é tolice. A ideia dele não é não busque ser justo ou não busque ser sábio. A ideia dele é não viva uma vida aparente. Não faça isso para mostrar para alguém que você é bom.
Porque desde o começo ele está dizendo uma coisa: não interessa o quão bom você é, tem parte torta que você não arruma. É aqui que ele quer chegar. Aqui ele está dizendo: não interessa o quão justo você não vai desentortar o que Deus entortou. Não interessa o quão sábio você não é capaz de desentortar aquilo que Deus entortou. Essa é a proposta de vida. Ele não está propondo um meio termo, ele está propondo uma terceira via. A terceira via não é o meio termo das duas, existe uma vida de dependência da soberania de Deus. E nessa vida, ela não é o equilíbrio entre dois extremos, essa vida é uma vida dedicada a Ele. E isso é diferente de qualquer outra proposta. Ele não está equilibrando as coisas, ele está dizendo que os extremos estão errados. E que só existe um caminho certo. Em outras palavras, o que Salomão quer ensinar aqui é que a vida não é para ser vivida como alguém que finge que está representando um sábio. Ele tem em mente a pessoa que não tem uma santidade verdadeira que vem por meio da fé, e que a sabedoria que essa pessoa tem é vã, é uma vida de hipócrita, acreditando que, sendo mais inteligente que os outros, ela se auto-redime. E isso está longe da Bíblia. Afinal de contas, o próprio Deus pediu como padrão perfeição, então nós não deveríamos buscar nada menos do que isso. Sede perfeito como perfeito é meu Pai que está no céu, Jesus disse. Se nós somos chamados para amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, como é que seria errado ser muito justo? Não seria errado. A questão é a justiça estética. Eu vou me vestir de uma forma que todo mundo veja que eu sou justo. Eu vou impostar minha voz da forma que todo mundo veja que eu sou santo. Você percebe que às vezes nossas atitudes elas são até antibíblicas? Elas são contrárias à recomendação bíblica. A advertência do pregador é para que a gente não seja hipócrita. É simples assim. Não devemos pensar que a nossa tentativa de ser mais justo nos salvará do juízo. Não devemos acreditar que somos tão justos ao ponto de que nós não merecemos sofrer as partes tortas dessa vida. Ele está trazendo a cruel realidade desse mundo. Existem partes tortas que nem o mais justo vai desentortar, que nem o mais puro vai desentortar, que nem o mais santo vai desentortar. Eu e você temos algo torto em nossa porção. Salomão, na verdade, ele está mostrando para a gente sobre os perigos de acreditar que somos bons demais, confiando numa justiça própria, ou em nosso conhecimento. Isso é o que gera em nós a sensação de que nós não merecemos as coisas tortas da vida. Como assim isso está acontecendo comigo? Percebe que está tudo amarrado. Ele começou dizendo que nós merecemos as coisas tortas, porque o que Deus endireitou a gente não arruma. Mas a gente é tão ao contrário dessa realidade que a gente olha e diz: como assim comigo? E aí Salomão diz: ei, não acho que você é tão justo assim não. Não acho que você é tão santo assim não. As coisas acontecem às vezes sem a gente entender, porque tem um Deus que entorta os caminhos da forma que Ele quer. Às vezes a gente olha para isso e diz: quem é que esse Deus pensa que é? Olha o que eu já fiz, olha quem eu sou. E é por isso que muitas vezes mentes incríveis acabam se perdendo no final de suas vidas, porque elas não aceitam o que aconteceu com elas no decorrer de suas vidas. É isso que Salomão quer dizer com excessivamente justo e demasiadamente sábio, ao ponto de olhar para o Criador e desafiá-lo. Portanto, nós temos dois perigos: a tentação de uma pessoa religiosa de justiça própria, que quer fazer tudo com suas mãos para se redimir. A outra é a tentação ainda maior, de uma pessoa que não é religiosa e ela quer ser injusta. Ambos vão levar a gente à destruição, a uma morte precoce. Mas aí Salomão ele vai dizer que existe um caminho que não é os dois extremos e não é a soma dos dois, é um terceiro caminho. Eclesiastes 7, verso 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, porque o caminho que ele vai dizer é: quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A terceira via é a via do temor de Deus. É um pouco difícil entender o que ele quer dizer aqui sobre reter uma coisa e não abrir mão da outra, mas ele está remetendo a gente para o conselho que ele acabou de dizer. Ele está dizendo: a vida correta, ela segue o caminho entre dois extremos. Ela evita a hipocrisia da justiça própria,
mas ela não permite que a nossa vida, ela siga o fluxo natural da perversão. Se nós fizermos isso, nós evitaremos a morte, nós evitaremos a destruição e certamente evitaremos o pecado e a hipocrisia, se nós vivemos diante do temor do Senhor. Para dizer isso de uma forma mais simples, a maneira correta de viver é no temor de Deus, aonde você escapa dos extremos da justiça própria e de uma vida perversa sem nenhum senso de justiça. Temer a Deus significa venerá-lo. Significa saber que Ele é Deus e que nós não somos. Significa admirá-lo por causa da sua beleza majestosa. Significa respeitá-lo por causa do seu poder maravilhoso. Ter temor verdadeiro e apropriado de Deus nos ajudará a não sermos tão farisaicos. Sabermos que Deus nos vê como realmente nós somos, nos ensinará a fingir que nós não precisamos ser algo além disso. Porque é Deus quem é soberano, não eu. E está tudo bem, nessa imagem eu não preciso ser soberano. E entender isso é libertador. Entender isso é colocar Deus no lugar dele e a criatura no lugar dela. E dizer, tá bom, eu não consigo. O Senhor pode desentortar para mim? O Senhor pode arrumar? Não estou conseguindo. Isso ensina a gente parar de fingir que é algo que não é. O temor de Deus também nos impede de levar uma vida perversa. Porque quando a gente entende a sua santidade, a última coisa que eu quero é só conhecê-lo para me livrar do julgamento. Quando eu entendo a sua santidade, eu quero conhecê-lo por quem Ele é. Sabe, essa passagem, ela começou com um chamado para mim e para você. Vem ver o que Deus faz. Vem contemplar a obra de Deus. Na medida que nós contemplamos como Deus opera no mundo, Ele nos ensina a maneira correta de viver. Nós aprendemos a louvar esse Deus pela prosperidade, mas também nós aprendemos a confiar nesse Deus nas adversidades. Nós aprendemos a levar uma vida de temor a Deus, uma vida livre de iniquidade, mas livre de hipocrisia. Às vezes nós podemos levar uma vida inteira para aprender uma lição como essa. Mas a lição mais difícil talvez seja aquela do versículo 13, aprender a ver além da nossa dificuldade atual e reconhecer a obra de Deus, aceitando que existem coisas tortas na nossa vida que Ele pode desentortar. E é de acordo a quando Ele quer. Isso é difícil. Isso é difícil. Porque às vezes a gente acha que se gritar muito alto Ele vai desentortar. Às vezes a gente acha que se fizer campanha Ele vai desentortar. E às vezes Ele está entortando para que você pare de achar. Para que você pare de fazer. Para te mostrar que na verdade o relacionamento é de um Deus soberano e de uma criatura falha. Ela pode gritar, 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 mas a soberania está lá. Não está aqui. Às vezes nós podemos levar uma vida inteira para aprender isso. No início dessa ministração, eu falei sobre o Thomas Boston e o seu sermão em Eclesiastes 7,13. No fim do seu sermão, o Thomas ele vai apresentar uma espécie de uma lista com algumas razões pelas quais Deus decidiu entortar algumas coisas. Eu não vou ler todas, mas eu quero falar sobre algumas. Em primeiro lugar, o Thomas disse que as coisas tortas são um teste para nos ajudar a determinar se realmente estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Deus entortou algumas coisas. Você confia nele? Confio. Então, Ele entortou para você mostrar que você confia. Mostra que você confia em Cristo. Está torto. Você vai fazer o quê? Corre para Ele, mostra que você confia em Cristo. Pense em Jó, por exemplo, que sofreu tantas provações dolorosas, a fim de provar que a sua fé era autêntica, para um Deus que já sabia. Deus já sabia muito bem que a fé de Jó era autêntica, mas Jó não sabia. Jó precisava descobrir que a sua fé era autêntica. E aí Deus mostra para ele por meio de muita dor. Os nossos sofrimentos e os dias maus, como diz Salomão, têm o mesmo propósito, que pela graça de Deus, eles confirmam que nós estamos apoiados em Cristo, apesar desses dias. Ou eles podem revelar o oposto para mim e para você, que, na verdade, talvez esse dia mostre para você que você nunca confiou nele. E aí as coisas ficam difíceis.
O que acontece quando alguma coisa torta aparece na sua vida? O que você faz? Você vai tentar endireitar ela? É isso que a gente faz, não é? É isso que eu faço. Quantas coisas tortas apareceram na minha frente e eu achei que eu ia resolver até de noite. Não é verdade? Sabe o que Deus faz? Ele faz assim: pois você vai dormir com isso torto, querido. No outro dia a gente acorda e fala: não deu para resolver ontem, mas hoje vai. E às vezes, a nossa última alternativa é correr para Deus, enquanto deveria ter sido a primeira. Você vai tentar endireitar ou você vai correr para aquele que pode arrumar tudo? Porque falar que nós cremos é muito fácil. Provar que nós cremos é aí que custa. Isso custa muito. Em segundo lugar, qualquer que seja a torção na sua porção, ela vai fazer com que o seu coração se afaste desse mundo e ensine a buscar que a verdadeira felicidade não está aqui, nessa porção, mas está lá, naquela porção. Esse é outro reflexo das partes da nossa vida que estão torcidas. É para dizer assim: ei, não vai ficar perfeito. Você vai arrumar uma coisa, Deus vai arrumar uma coisa, vai arrumar outra, mas sabe, vai ter outra torção, e depois outra, e outra, e outra, para que você entenda que não dá para amarrar as raízes nesse mundo, e existe uma porção maior e melhor do que aqui. É por isso que às vezes as coisas estão torcidas, é só para te dizer: ei, esse mundo é passageiro. Você está construindo, você está desesperado, você está amarrando todas as suas esperanças no que você está fazendo. Entenda que isso passa. Jó perdeu tudo em um dia. Ele só não perdeu a fé e a esperança. O sofrimento, ele faz parte do nosso preparo para a eternidade. Veja o filho pródigo, por exemplo. Ele voltou para a casa do seu pai depois de perder exatamente tudo o que tinha. Quando algo na sua vida parecer torto, lembre-se que um dia o Senhor endireitará, e isso faz nos lembrar que tudo é passageiro. O filho pródigo voltou e Deus endireitou tudo, o pai, né? Isso nos dá a certeza de que aquilo que não foi endireitado ainda, um dia será. Talvez você não vai desfrutar disso nessa vida, mas o nosso Redentor endireitará todas as coisas. Em terceiro lugar, as coisas tortas da vida, elas também podem ser consequências de um mundo em pecado. Nesse caso, não é Deus entortando, mas é um mundo que se entorta sozinho. A razão pela qual existe o torto é porque existe pecado no mundo, inclusive o meu e o seu. E muitas vezes o Espírito Santo, ele usa disso para torcer um pouquinho a nossa porção e dizer: ei, você também tem um. Para tocar na nossa consciência, nos lembrando de um pecado específico, que nós precisamos confessar. Lembre-se do irmão de Jó. Os irmãos de Jó, quando eles foram de mal a pior lá no Egito, aí de repente eles se lembraram: meu Deus, eu dei meu irmão como escravo. E naquele momento Deus começa a distorcer as coisas de volta. Ah, vocês lembraram. Vocês lembraram que vocês estão distantes, longe dos meus caminhos por tantos anos. Será que precisava ter passado por tudo isso para eu distorcer a tua vida? Seria um erro nós pensarmos que tudo que nós sofremos é por causa do pecado. Isso está errado. Por outro lado, seria errado perder a oportunidade de, numa torção dessas, você não correr para Deus e dizer: será que eu fiz algo, Deus? As duas coisas seriam erradas. Em quarto lugar, as coisas tortas da vida, elas podem corrigir-nos pelos nossos pecados. Existem momentos que Deus nos disciplina, como instrumento de justiça, por causa do nosso pecado. Foi assim com Davi, não foi? Depois do assassinato de Urias, a espada não saiu da casa de Davi. Davi, o que você fez? Então eu vou te entortar, Davi. E ele ficou torto por um bom tempo. Quando a gente sofre, isso pode ser às vezes consequência do nosso pecado, pelo qual a gente se encontra debaixo de uma disciplina divina. De qualquer forma, perceba que todas as ocasiões, a resposta é correr para aquele que desentorta. Não é tentar desentortar. Existem ainda muitas outras razões pelas quais Deus faz com que algumas coisas sejam tortas na nossa vida.
Deus permite que a gente sofra, às vezes, até para nos impedir de cometer algo terrível. Mas talvez a mais feliz de todas é que Deus, Ele colocou algo torto em nossa porção, para que sempre Ele possa mostrar a sua infinita graça em meio a isso que está torto. Isso é felicidade. A gente tem a tendência humana de uma preguiça espiritual, de sentir que essa graça, às vezes, ela nos adormece. Eu estou debaixo da graça, eu estou bem. Mas quando a gente tem algo torto na nossa porção, sabe o que faz com a gente? Faz assim, viu? Vai para a igreja. Vai orar. Busca Deus, abre a Bíblia. Nos tira de um sono espiritual, às vezes. E quando nós somos despertados desse sono, essa graça, ela produz em nós fé. Ela produz em nós esperança, amor, altruísmo. Ela produz em nós tantas outras graças que são derramadas pelo próprio Deus, que decidiu dar uma dobradinha na gente, para ver se a gente ia correr para Ele. A intenção dessa lista do Thomas Boston não é descobrir todas as possíveis formas que Deus nos entorta. E nem exaurir tudo isso, mas é dizer uma coisa: se está torto, Deus sabe por que está torto. É lá que você vai achar a resposta. Se está dobrado uma porção da sua vida, Deus sabe por que está, Ele faz parte disso. Independente do que seja, lá você vai achar a resposta. Foi Ele que colocou ali. Quando algo nas nossas vidas parece torto, a gente é rápido de sugerir como tem que endireitar. Em vez disso, nós deveríamos permitir que Deus endireitasse, na sua soberania, em meio ao nosso sofrimento. Quantos de nós não queremos uma receita de bolo para não sofrer? Quem não quer? Deus, Ele está trabalhando muito para realizar o meu e o seu bem espiritual, apesar da nossa teimosia. É isso que Deus está fazendo por séculos e séculos e séculos. Portanto, eu e você, nós somos chamados para confiar nele nesse trabalho. Se Ele não descansou, se Ele não parou e se Ele tem feito isso, em quem eu confiaria maior do que Ele? Em mim mesmo? É tolice. Sempre que nós tivermos dificuldade de acreditar em Deus, sabe o que está fazendo? A primeira coisa que nós temos que fazer é contemplar a obra de Deus, como Salomão disse. Vem ver. Lembre-se que o nosso bom pastor, Jesus Cristo, Ele também tinha algo torto em sua porção. Algo torto que veio no formato de uma cruz. Mas para Ele era torto. Na sua oração no jardim de Getsemane, Jesus perguntou se havia alguma forma de fazer aquele caminho do Calvário reto. Pai, dá para endireitar esse caminho para mim? Mas não tinha como. Cristo, Ele contemplou a obra de Deus. Ele olhou para aquilo e falou: Pai, não tem como. Então tá bom, Pai. Se essa é a minha porção, Pai, então eu quero achar beleza nisso. O que eu tenho que fazer, Pai? Filho, você vai caminhar por essa torta cruz para que a humanidade se endireite, para que a humanidade seja reta. Cristo contemplou a obra de Deus, Ele reconheceu que o caminho que para Ele parecia torto era a única forma de obter a expiação pelo meu e pelo seu pecado. Assim, Jesus sofreu na cruz, que era uma porção torta que Deus deu para Ele, mas Ele confiou no Pai, esperando que o Pai fosse endireitar as coisas no tempo certo. E no tempo certo, o Pai o ressuscitou dos mortos e endireitou todas as coisas. Até para Jesus Cristo, um dia, as coisas ficaram totalmente retas, quando Ele é levantado do sepulcro. Ele caminhou isso por meio da fé. Se Deus, Ele foi capaz de endireitar algo tão torto quanto uma cruz, você pode ter certeza que Ele pode endireitar o que está acontecendo contigo. Se a cruz não parou, você acha que o que você está passando vai parar Deus? Um pouco antes de morrer, existe um teólogo chamado James Montgomery Boyce, e ele acabou descobrindo rapidamente que ele tinha um câncer fatal e agressivo. Ele pastoreava uma igreja e ele estava prestes a morrer. Seria a sua última palestra na igreja, eu estou finalizando. Ele tinha algumas semanas de vida.
E para o Boyce, a parte torta na sua porção foi aparecer um câncer do nada. Tão rápido que deu para ele alguns dias, algumas semanas de vida. E aí o Dr. Boyce, ele entra na sua igreja, ele senta num banco, porque ele não conseguia pregar de pé, e ele faz uma pergunta para a sua comunidade. Ele pergunta assim: se Deus fizesse algo na sua vida, você mudaria? Ou como Salomão perguntaria: se Deus te desse uma coisa torta, você ia tentar endireitar? Essa foi a pergunta desse doutor. Você endireitaria, você mudaria a sua deficiência, a sua doença? Você mudaria o seu emprego, a sua situação financeira? Você mudaria a sua aparência, as suas habilidades? Quem sabe a sua situação de vida? Ou você seria capaz de confiar em Deus, que essas coisas tortas da sua vida, Ele pode endireitar, no momento em que Ele tiver que endireitar? E que Ele vai te conduzir para isso, assim como Ele fez com Jesus, diante daquele caminho da cruz, que era torto, mas na medida que Jesus caminhava, Deus ia endireitando cada passo. O Dr. Boyce, ele decidiu naquele momento responder a sua própria pergunta, testemunhando a bondade de Deus em sua vida. E ele disse o seguinte: se eu tentasse mudar o que Deus fez, o resultado não seria tão bom, eu só pioraria tudo, mesmo diante da sua morte. O pregador de Eclesiastes, ele disse algo parecido, viu? Olha para as obras de Deus. Quem é que pode endireitar o que Ele torceu? O nosso Salvador diria a mesma coisa para nós. Quando você contempla a obra de Deus, lembre-se que o meu amor na cruz foi o Pai torcendo a minha vida, e eu confiei até o fim, porque no seu devido tempo, Ele endireitaria, mesmo que esse tempo fosse depois da minha morte. Amém? Jesus Cristo pode endireitar todas as situações da sua vida. O Deus Pai talvez dobrou você em algumas partes para que você chegasse aqui nessa noite. Mas esse mesmo Deus que te dobrou é o mesmo Deus que te desdobra. É o mesmo Deus que utilizou essas coisas para te trazer aqui e para te dizer: filho, pede que eu faço. Pede que eu sou soberano. Pede, fui eu que te trouxe aqui. Fui eu que usei cada dor, cada dificuldade, mas eu também usei cada dia bom da sua vida para te trazer exatamente nesse lugar onde eu posso te desentortar. Você crê nisso?